Ok, doutores e doutoras, estamos aqui hoje, para mim um dia muito importante, porque eu estou lançando hoje a específica para o concurso de professor do Estado. Muita gente me procurou durante esse primeiro período de lançamento do edital me pediram para que eu fizesse uma específica no Colégio Tiradentes. O que ocorre é que eu não tenho tempo disponível para fazer essa específica, mas pensando em você que está desejando, que deseja passar no concurso público, deseja ser professor do Estado do Ceará, estou lançando hoje aqui a específica para os professores de língua portuguesa. Aqui nós vamos trabalhar, nessa específica, nós vamos trabalhar a resolução de questões. E vamos aproveitar a resolução de questões para ver o conteúdo da prova, o conteúdo que consta do edital no que diz respeito à específica. Eis que você também, a outra parte, a parte geral, você vai observar a parte geral na resolução de questões do CESP. É certo isso, tá bom? Porque na verdade o que ocorre é o seguinte: trabalhar a específica significa deixá-los prontos para o concurso. Agora é bom que você entenda como funciona o nosso site e como funciona esse curso em especial. Se você virar assinante do JB, você vai ter direito não só a esse curso específico, mas vai ter direito à resolução de questões do CESP, da Cisgran Rio, da Carlos Chagas, da FCC, do curso Texto Complicado, de tudo que tem no site você tem direito. Então eu aconselho você que é professor de português a resolver todas as questões, porque todas as questões são importantes para a prova específica. É bom ressaltar que nós não vamos colocar, até porque eu estou gravando essas aulas à medida semanalmente. Então você não vai abrir e vai ter 50 aulas do curso, não. As aulas, perdão, mais uma vez, as aulas do curso de específica semanalmente serão colocadas. De maneira que nós fizemos um cronograma, criamos um cronograma, e que 15 dias, ou seja, no início de setembro, todas as aulas do curso de resolução de questões para a específica de português já estarão no site. Então, eu quero que fique bem claro para vocês exatamente isso, esse tipo de resolução. E depois o aluno assina, aí liga e diz: professor, agora que tem 5 aulas, professor, agora que tem 10 aulas. Olha, o ideal, principalmente um assunto específico, é que você veja bem cada semana. Quando você se cansar de ver as questões de uma semana, está na hora de você trabalhar as outras. E é assim que nós faremos. Tá certo? Pois muito bem. Já estamos cientes do que vai acontecer e já podemos trabalhar a parte específica do concurso para professor do Estado. E vamos começar com o que vai ter na sua prova. Na sua prova vai ter exatamente isso aqui, olha. Na sua prova vai ter interpretação de texto. Mas, meus amigos, não tenho nem dúvida que vai ter questão de interpretação. E para você resolver as questões de interpretação de texto, você vai ter que observar o passo a passo que nós vamos fazer aqui. Primeiro passo que você vai dar será você vai buscar o pensamento
do autor. Então, o primeiro passo é buscar o pensamento do autor. Como assim, professor? O que eu penso ou o que você pensa a respeito do texto não interessa. O que interessa é o que o autor pensa a respeito do texto. Por isso que você o tempo todo tem de ter ciência de que vai estar buscando o pensamento do autor. O segundo passo é que você deve interpretar, se tiver, você vai interpretar o título do texto. Interpretar o título do texto. Outro fato importante. Só existem duas possibilidades para o autor colocar título no texto. A primeira, ele tem uma ideia, escreve sobre essa ideia, que é o título. A segunda, ele escreve sobre um determinado assunto. Ao terminar de escrever, ele faz a leitura deste assunto e coloca nome, o título. Por isso que é tão importante interpretar o título do texto. O terceiro passo, vou botar com outra cor agora, vai ser que você deve fazer uma leitura, você vai fazer uma leitura por períodos. Mas aí o meu aluno diz assim: professor, eu não lembro mais onde começa um período e onde termina. O período começa sempre com letra maiúscula e vai terminar com ponto final, com ponto de exclamação, um ponto de interrogação e com reticências. Isso aqui encerra o período. Agora lembre-se que esses três pontinhos aqui, chamados de reticências, eles deixam o texto incompleto. Então você vai completar o texto. Quando o autor coloca as reticências, é porque ele está deixando, ele está permitindo que você complete o texto ao seu bel prazer. Vamos mudar a página aqui. O quarto passo que você vai dar é identificar advérbios e locuções adverbiais. Identificar advérbios e locuções adverbiais. Por que, professor, tamanha importância para advérbios e locuções adverbiais? Os advérbios, eles são circunstanciais. Então, meus queridos, eles trazem a circunstância do texto. Circunstância de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, de causa, de consequência, de conformação, de comparação, de concessão, de condição, de preço. Toda circunstância é adverbial. Quando você identifica os advérbios, você vai estar dando um grande passo para a resolução da questão. O quinto passo é que conjunções adversativas e concessivas devem ser destacadas. Professor, e por que eu tenho que destacar as conjunções adversativas e as concessivas? Pelo fato de elas indicarem oposição. Então, meu amigo,
Se o autor começa um parágrafo, começa um período com uma conjunção adversativa, ele vai estar se opondo ao que ele disse anteriormente. É bom lembrar que na resolução da prova, você não pode esquecer o que eu vou deixar gravado de lilás aqui, ó. Só está correto se estiver escrito no texto. Se não estiver escrito no texto, não está correto. Só está correto se estiver escrito no texto. Esse é o princípio da interpretação do texto. Aí nós podemos fazer a leitura agora. Eu vou pegar o marca-texto para que você entenda como é que isso funciona. Olha só, o texto começa com uma pergunta e diz o seguinte: como podemos estimular, olha só, como podemos estimular o cérebro infantil? Sempre que o texto trouxer uma pergunta, você tem a obrigação de encontrar as respostas para essa pergunta. Sempre que o texto trouxer uma pergunta, você tem a obrigação de buscar as respostas para essa pergunta. Aí olha o que acontece. Para a neurocientista americana Lisa Fround, eu já sei que a Lisa Fround é neurocientista e é americana, a resposta é simples e envolve fatores muito próximos à criança. Veja, ela disse que a resposta é simples e envolve fatores muito próximos à criança. A resposta é essa, ó. A interatividade é a peça-chave. Interatividade é a peça-chave. Como assim, professor? Tarefas cotidianas, olha só o que é a interatividade, ó. Tarefas cotidianas como conversar com os bebês, levar as crianças para passeios no parque, estimulam a concentração e o foco. Então, o foco e a concentração são estimulados, por isso que ela está dizendo aqui. O contato com os pais e educadores nos primeiros anos de vida também ajuda no desenvolvimento e na capacidade cognitiva da criança. De acordo, agora olha a pegadinha, ó. De acordo com ela, esse ela aqui está se referindo, é um elemento anafórico e se refere a Lisa Fround. Aí eu volto para cá. Faltou botar aqui, e eu vou botar de verde limão para chamar a atenção, que identificar, só que vai ser de caneta, não vai ser de marca-texto não. Identificar os elementos endofóricos é importantíssimo. Professor, e o que são elementos endofóricos? Elementos endofóricos nós vamos ter elementos endofóricos, os anafóricos e os catafóricos. Anafóricos escritos antes, catafóricos escritos após. Então, identificar os elementos anafóricos é fundamental. Por isso que aqui, olha, ela, pega de volta o marca-texto, e Lisa Fround. Até os 2 anos de idade, o cérebro atinge 80% do tamanho adulto. Mas ele, ó, deixa eu botar de novo, marca-texto amarelo, para identificar os elementos anafóricos. Veja, ele se referindo a cérebro.
mas ele nunca para de se desenvolver. Nos 3 primeiros anos de vida, o potencial é enorme e costuma ser pouco explorado. Segundo ela, de novo, Lisa Front, essa é a fase crucial para estimular as áreas do lobo frontal associadas à linguagem, movimento, cognição social, autorregulação e solução de problemas. Os resultados vão se refletir por toda a vida, garante a pesquisadora, que é também elemento anafórico, se referindo a ela, a Lisa Front. Veja que eu deixei em amarelo os elementos anafóricos. Identificá-los é fundamental para quando aparecer a questão do texto. Então, se eu tenho uma questão no texto que pede para eu identificar os elementos anafóricos, esse é o grande passo. Eu já o fiz no texto. Fiz a minha leitura por períodos. Li com calma, passo a passo. Agora eu posso ir para a questão e, sem ter nem medo de errar, eu marco a opção correta. Mas na hora de você resolver a questão, não se esqueça desse detalhe, olha, observar o comando da questão. Isso aqui você tem que fazer. Observar o comando da questão. A questão aqui diz, em relação ao texto acima, assinale a opção, olha aqui, doutores, a opção incorreta. Normalmente, nós vamos buscar a opção correta. No caso aqui, ele quer a incorreta. Então, vamos lá. Nas linhas 9 e 13, ela retoma o antecedente, a neurocientista americana Lisa Front. Já está respondido. Olha como a leitura feita dessa forma é boa. Nas linhas 9, nas linhas 13, se referindo a Lisa Front. Ó, Lisa Front, ela e ela. Portanto, quando eu vou para a questão, certo. Mas ele quer a incorreta. Nas linhas 10, o pronome ele, como elemento de coesão, retoma o antecedente adulto. Olha, meus queridos, o que é elemento de coesão? O elemento de coesão é o elemento capaz de unir, mas ele sempre une resgatando. Ele não vai simplesmente unir, ele vai resgatar o que foi dito anteriormente. A coesão é feita quando eu vou buscar no outro parágrafo, quando eu vou buscar no outro período, algo e trago para o período atual, para o parágrafo atual. Para quê? Para você costurar o texto, para o texto ficar todo unido, porque senão você tem parágrafos soltos. Os principais elementos de coesão são os pronomes. Os pronomes são excelentes elementos de coesão. Os substantivos também são elementos de coesão. Os advérbios também são elementos de coesão, entre outros. Então, eles servem para unir os parágrafos, resgatando a ideia que fora dita. Assim, na linha 10, o pronome ele, como elemento de coesão, retoma o antecedente adulto. Então, eu vou para a linha 10. Olha, do tamanho adulto. O cérebro atinge 80%. Veja, de acordo com ela, até os 2 anos de idade, o cérebro atinge 80% do tamanho adulto. Mas ele nunca para de se desenvolver. Ele está se referindo a adulto ou ele está se referindo a cérebro? Nós já vimos isso quando fizemos a leitura do texto. Ele se refere a cérebro e não a adulto. Aí olha o que a questão diz. Na linha 10, o pronome ele, como elemento de coesão, retoma o antecedente adulto? Falso. Isso aqui está falso e é essa a opção que ele quer.
Mas vamos ver as outras. O pronome demonstrativo essa refere-se à expressão anterior, primeiros 3 anos de vida. Veja. Deixa eu achar aqui os primeiros 3 anos de vida. Pronto. Nos primeiros 3 anos de vida, o potencial é enorme, costuma ser pouco explorada. Segundo ela, essa, exatamente, os 3 primeiros anos de vida. Então, correta. E a última, o termo pesquisadora substitui a expressão neurocientista norte-americana Lisa Freund. Veja que nós já tínhamos feito isso. Garante a pesquisadora. Amarelo, Lisa Freund, cientista, neurocientista americana. Então está correto também. Ou seja, aqui nós temos corretas a letra A, a letra C e a letra D, que é a letra A. Por isso que aí você marcaria B de bola. Vou ficando por aqui. Vocês vão tomar uma água, que daqui a pouco eu volto para a nossa segunda aula. Tchau, tchau, pessoal.